Bem, lição número 6, a parte de sábado, falando sobre aquilo que vem de dentro para fora, mudanças internas para valer. João Wesley dizia, de todos os inimigos que eu tenho, o que eu tenho mais medo é o inimigo que tenho dentro de mim. Ele me faz afastar de Deus, cometer pecados e perder a minha consagração. Uma coisa interessante, Jesus disse, aquilo que contamina o ser humano não é aquilo que está dentro dele, não é aquilo que entra, é aquilo que está dentro dele. Isso contamina todo mundo. Jesus quis dizer justamente das ideias erradas, das tradições e daquilo que as pessoas pensavam que era certo. Por isso, o verso da semana está em Marcos 7, verso 15. Palavras de Jesus Cristo, nada existe fora do homem que entrando nele o contamine. Mas o que sai dele, isso é o que contamina o homem. Logicamente que Jesus não está falando aqui de comida, porque senão ele estaria sendo contrário àquilo que ele mesmo inspirou a escrever no livro de Levítico sobre carnes imundas e sobre sangue, animais sufocados e coisas semelhantes. Jesus está falando de coisas um pouco mais assim internas, aquilo que sai do ser humano. Isso sim é que causa contaminação entre as pessoas. Uma ideia errada pode contaminar muita gente. Um tipo de ritual errado pode contaminar muita gente. Jim Jones, no ano de 78, nas Guianas inglesas, ele envenenou 600 pessoas. Fez as pessoas beberem veneno, dizendo que elas estavam indo para o céu logo depois que beberem o veneno. 600 pessoas morreram envenenadas. Uma coisa tremenda, mostrando que o que Jesus disse era verdade. O que contamina o homem é aquilo que sai dele. São as palavras erradas, é aquilo que leva as pessoas ao pecado. Por isso que uma vida religiosa persistente com Deus, isso é que ajuda as pessoas. Jesus tinha uma vida religiosa persistente com o Pai, estava sempre em oração. Persistência é muito importante na vida cristã. No sertão de Pernambuco, o senhor Aristides começou a cavar um poço. As pessoas diziam, senhor Aristides, o senhor está doido, você nunca vai conseguir achar água nesse sertão. Mas cada dia o montinho de terra do lado de fora ia aumentando. E as pessoas iam vendo. O seu Aristides não perdia um culto. O senhor Aristides ia na escola sabatina, ia no evangelismo, vinha nos cultos de quarta-feira e de domingo. Nas horas vagas ele entrava dentro daquele buraco, cavando um poço, até que depois de uns 45 dias, ele bateu a picareta num lugar e um veio de água jorrou abundante. Ele deu um grito de alegria, puxaram ele para cima. Então ele disse, pronto, o poço está feito. O poço foi uma bênção para a família dele e para até os vizinhos que vinham buscar água naquele poço. Ele estava na igreja, o pastor sempre pregando, e o pastor começou a insistir para que os irmãos trouxessem pessoas na igreja, nos programas de domingo, eram domingos especiais de evangelismo. E o pastor insistia, irmãos, sejam persistentes, tragam pessoas, por favor. Mas irmãos eram meio mole e alguns nem sequer se davam ao luxo de vir à igreja. Então o pastor disse, irmãos, a persistência é importante. E um dia na porta da igreja alguém perguntou, irmão, o que é persistência? Ele disse, persistência é cavar um poço até a água aparecer. Persistência é lutar com os interessados até que eles se convertam ao Senhor Jesus Cristo. Jesus, no seu ministério, ele era persistente e ele enfrentou os líderes religiosos no campo dele, nas tradições religiosas. Ele gostava de ver pessoas persistentes. Uma mulher cirofenícia, que Jesus foi até lá só para abençoar aquela mulher. Fez um teste com a fé daquela mulher, dizendo, não é bom pegar o pão dos filhos e dar aos cachorrinhos. A mulher foi persistente, disse, Senhor, os cachorrinhos comem das migalhas. Por favor, eu só quero uma migalha. Jesus disse, olha, grande é a tua fé. Vai porque tua filha já está curada. Jesus abençoou a fé daquela mulher, que era uma fé persistente. Ellen White escreveu no livro Desejo das Nações, página 402, o seguinte, voltando-se Jesus com um olhar de compaixão para aquela mulher, ele disse, ó mulher, grande é a tua fé. Seja feito contigo, conforme tu desejas. E desde aquela hora, a sua filha ficou sã. Não mais o demônio a perturbou. A mulher partiu, reconhecendo o Salvador e contente com a certeza do sentimento de sua petição. Pediu com persistência. Jesus andou um pouco mais e foi até a região onde morava aquele homem que ele havia expulso uma legião. Chegou lá e encontrou cidades assim, abençoadas pelo testemunho daquele homem. Curou milhares de pessoas. Curou até assim, um homem que era surdo-mudo de uma maneira incomum. Não importa a forma como Jesus realizava o milagre, o que importava era o resultado, a glorificação do nome de Deus. Um dia de verão, um viajante viajava à procura de descanso e prazer. Encontrou um braço de mar e percebeu que a maré estava baixa.
e percebeu na rocha uma água saindo. Foi lá, colocou na boca, era água pura, que coisa interessante. Ficou ali umas 3, 4 horas, a maré subiu e fechou aquela fonte. 2 vezes por dia a maré ia embora, baixava, voltava para o fundo do oceano e aquela fonte jorrava abundante água fresca e cristalina para aqueles que quisessem beber. Jesus Cristo disse: vocês estão mergulhados na tradição. A onda, a maré alta de tradição humana está impedindo que vocês reconheçam o reino de Deus. E Jesus então esperava aquela maré de tradição baixar e ministrava assim a libertação àquelas pessoas. Deus nos abençoe. A lição dessa semana será muito importante para que possamos reconhecer algumas tradições religiosas do nosso tempo que podemos assim identificar que não estão sendo assim de acordo com a vontade divina. Jesus identificou muitas no seu tempo e tentou ajudar as pessoas a enxergar o melhor para a vida dele. Deus abençoe. Temos uma semana abençoada na presença do Senhor nesse novo estudo, de dentro para fora. Fica com Deus.